gente, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Camille, eu tenho 19 anos e sou estudante de nutrição do primeiro semestre. Hoje vim falar como é que é manter os estudos na quarentena. A gente sabe que o coronavírus fez com que a gente fosse suspenso das aulas, as escolas, as universidades estão fechadas e tem uma mulher lavando no banheiro ali e que está me desconcentrando. Mas tudo bem. Hoje eu vim falar um pouquinho, primeiramente, álcool gel. E falar que você pode usar sim sabão em casa em vez de álcool gel, então não fique tão desesperado para comprar álcool gel, porque você pode utilizar o sabão normalmente, que vai matar ou bem enfraquecer os seus viruzinhos, viu? Mas eu vou colocar aqui, ó, para fazer aquela propaganda álcool em gel. Ai, meu braço! Gente, machucou, meu Deus do céu. Nos pulsos também é muito importante, viu, gente? Bom, mas estamos aqui para falar disso. Hoje eu vou falar sobre como manter os estudos na quarentena e fazer com que você entenda melhor. Muitas universidades adotaram as aulas online. Olha, gente, machucou. Tá focando? Muitas universidades adotaram as aulas online para não prejudicar os alunos. Muita gente tem muita dificuldade em entender as aulas online, porque não é algo muito da nossa realidade. Toda a nossa vida a gente teve aula presencial e foi educado para entender as aulas presenciais. E quando estuda online, de forma online, a gente tem um pouquinho mais de dificuldade de aprendizado e até mesmo a gente é mais propício a ter a falta de atenção. Então, hoje eu separei umas dicas muito legais para você fixar bem o assunto, porque eu sei que não é fácil, a gente já não entende direito os assuntos no presencial, imagine online. Então hoje eu vou trazer algumas dicas. Eu separei os estudos em 4 partes. Estudo 1, estudo 2, estudo 3, estudo 4. Bom, no estudo 1, o que eu faço? Antes da professora dar aula, normalmente ela manda o slide. Se ela não mandar, é bom vocês pedirem para eles enviarem, para você dar uma olhada no slide. Vamos supor que eu tenho aula amanhã de anatomia e amanhã ela de sistema muscular. Aí a professora vai mandar o slide antes. Então eu vou abrir esse slide e vou dar uma olhada, mas não vou estudar a fundo. Eu vou dar uma olhadinha para ter noção do que a professora vai falar. Depois eu vou e pesquiso no Google sistema muscular e vou vendo vários textos, abro vários sites, vejo vários textos que falam sobre sistema muscular. O que você vai fazer? Você vai ler diversos textos que falam sobre o tema. Você vai olhar assim, Meu Deus, não tô entendendo nada. mas tudo bem, a professora ainda não deu a aula. Você só está vendo por cima como o que ela vai mais ou menos falar na aula. Então você vai ler os textos, lê mais de uma fonte, depois você volta pro slide da professora, você já vai vendo, esse aqui foi o que falou no site. Então isso vai te ajudar muito. Depois, se na sua matéria tiver vídeos no YouTube, ótimo, dê uma olhadinha no vídeo no YouTube. Eu sei que é um pouco chato isso, mas é para o seu melhor aprendizado. Ver o slide, ler textos em diferentes sites e ver uma videoaula sobre o assunto que vai falar, ou até mesmo por cima, não precisa prestar 100% atenção, só ver por cima para você ter uma ideia do que a professora vai falar na aula, pra você não ficar totalmente perdido. Isso tudo, você vendo slide, você vendo texto, você vendo a videoaula, você vai fazendo anotações. Não é pra fazer aquele resumo Super, nossa, organizado, com estabilo, com canetas coloridas. não, é pra você fazer um resumo, uma anotação bem tipo assim, bem pebinha mesmo, que dê pra você entender, que você olha assim, esse aqui, bem simples, pra você olhar, bater o olho e você já entender. Por exemplo, tem matérias que vão subdividindo os assuntos. Vamos supor, eu tenho um sistema articular fibroso. Sistema articular fibroso dividido em mais duas. Então, vai colocando essas anotaçõezinhas, vai colocando setinhas, isso é muito bom para o seu aprendizado. Então, esse é o estudo 1. Recapitulando, você tem que ver o slide, dar uma olhada no slide, depois você vai ler os textos em sites, em diferentes fontes, depois você vai voltar e dar uma olhadinha no slide de novo, depois você vai ver uma videoaula, bem por cima mesmo, para você ter noção do que a professora vai falar, e nisso tudo você vai fazendo breves anotações bem simplesinhas. E aí, quando chegar no dia da aula, você não vai ficar tão perdido e você vai começar a entender algumas coisas. E nisso é muito importante que na aula online você faça também anotações e você tire dúvidas.
Bom, o que eu aconselho as pessoas que têm computador é que façam anotações naquele aplicativo de notas. O que é que acontece? Você pega, você divide as duas janelas. Você coloca uma janela a professora dando a aula e na outra janela você coloca anotações. Porque tudo que ela vai falando você vai digitando no computador. Por quê? Porque é mais fácil do que você ficar escrevendo à mão, que é muito mais demorado. Quando a gente tem mais habilidade em digitar do que em escrever. A gente passa, né, gente, a maior parte do tempo da gente digitando. Então, assim, é bem mais rápido pelo computador. Então, você vai fazendo umas anotações. E nisso, como você já leu vários textos, já viu vídeo e tudo, você vai tirando suas dúvidas com a professora. Você vai vendo, eu vi isso aqui no texto, eu vi isso aqui na videoaula. Então, será que é isso mesmo que eu tinha entendido? Deixa eu aqui perguntar pra ela. Então, é bom você já tirando essas suas dúvidas. O estudo 1 é antes da aula, o estudo 2 é durante a aula e o estudo 3 é depois da aula. Depois da aula, você vai fazer o resumo. Tem muita gente que não gosta de fazer resumo, porque as pessoas também são movidas a muito a pontuação. Se não vale ponto, não vou fazer. Mas resumo é muito bom para você fixar o assunto. É uma das formas de fixar o assunto. E porque a gente não consegue gravar tudo na nossa cabeça. Então a gente tem que fazer um resumo daquilo tudo que a professora disse. Ou / professor, gente. E aí, o que você vai fazer? Você vai pegar slide, texto e a videoaula da professora, ou a videoaula do YouTube, que muitas vezes os professores não deixam gravada a videoaula ou não tem como gravar. Você vai e vai montando esse resumo. Então, tipo assim, você viu que a professora falou sobre isso aqui. Sistema articular fibroso. Vamos ver a definição. Vou lá na internet ver a definição e anoto. Sistema articular fibroso, o que é? Vou colocando exemplos. Esse texto aqui não entendi muito o que é, então vou pela outra fonte. Então assim você vai construindo o seu resumo. E para construir seu resumo é muito importante que tenha exemplos, para você ver o que é e você ver o exemplo já lembrar, é isso aqui. Então o exemplo é muito importante. Então seu resumo vai ter o auxílio de slide, de videoaula e das anotações que você fez também. Depois disso, uma ótima forma de fixar o conteúdo é você explicar o seu resumo. Então você fez o resumo, você vai explicando o que está escrito ali. Isso é uma forma de fixar. Depois disso, quando você vai fazendo o resumo ou quando você vai explicando o resumo, vão surgir dúvidas. Então, quando surgir dúvidas, você anota para depois você perguntar para a professora. Eu tenho certeza que eles vão dar total auxílio para vocês. Depois de você explicar o resumo, anotar as dúvidas, você vai explicar o slide da professora. Por quê? O slide da professora tem imagens, tem exemplos, então é muito melhor quando você visualiza o que você está explicando. Então, explicar o slide também é uma ótima opção. Depois disso, você procura alguns exercícios para fazer. Os professores normalmente passam exercícios do assunto e se não tiver, você procura na internet ou, sei lá, algum vídeo no YouTube que tem exercícios. Porque exercício também é uma ótima forma de fixar o assunto. E se você sentir dificuldade no exercício, você também fale com o seu professor ou professora, que eles com certeza vão te ajudar. Porque, gente, esse é o momento de errar, esse é o momento de aprender. Porque na prova, meu filho, ou você passa ou você não passa. Agora tem o estudo 4, porque no estudo 3 a gente fez resumo, a gente explicou o assunto, a gente anotou dúvida, a gente explicou o slide, a gente fez exercício. Não dá tempo de fazer muita coisa, isso aí já demanda muito tempo. Então, eu separei outro estudo, que é o estudo 4. O estudo 4, ele é bem simples, ou não, depende, vai de cada pessoa. Eu coloquei fazer um mapa mental. Mapa mental também é uma forma de você fixar o assunto. Então, mapa mental você coloca sistema ósseo e você vai colocando setinhas relacionado a tudo de sistema ósseo, colocando as setinhas do que é, as definições, os exemplos e tudo mais. Você tem que fazer um mapa mental de uma forma que você vai olhar e você vai entender o assunto. Mapa mental não é resumo, o resumo está no seu caderno. E uma ótima dica para você fazer o mapa mental é utilizar o seu resumo. É um resumo do resumo. Então, você vai diminuir o seu resumo no mapa mental. Uma dica também é você colar o mapa mental na parede. Toda vez que você acordar, se for dormir, você olha, dá uma olhadinha assim. Lembrei. Outra dica também que eu gosto muito é fazer post-it. Aqueles... tá, vem aqui, mas não posso mudar a câmera. Aqueles negocinhos assim. Bem aqueles quadradinhos, aquelas adesivinhos assim pra colar na parede. O meu, né, infelizmente não cola muito na parede. Então acho que tem que colocar uma fita, um adesivo. Adesivo não, gente, como é que é? Esqueci o nome, gente, da fita. Durex. Você coloca um durex que ele gruda. O post-it também é para você colocar as definições de cada coisa.
Porque como ele é mais pequenininho, não tem como você colocar muita anotação. Então você, vamos supor, o que é sistema articular? Você coloca a definição só do sistema articular. Aí você cola e todo dia você lê. Entendeu? Pra você ir fixando o assunto, porque quando você levanta, seu quarto provavelmente é o lugar que você mais fica. Então você vai olhar assim, sei lá, todo dia olhando isso vai ajudar a fixar você. Outra coisa que eu acho muito, muito, muito importante, que eu acho que, tipo assim, ajuda muito, são os flashcards. Que é você pegar, tipo, uma folhinha pautada, eu não sei falar como, é uma folhinha meio grossinha que dá pra... Você anota um negócio e não dá pra ver no verso. Então você vai colocando o que é sistema articular. Aí a resposta tá atrás, e aí você só vira e você vê a resposta. Mas antes de você virar, você tenta responder o que é, e depois você confere a resposta. Isso me ajuda muito a fixar os assuntos e eu acho de extrema importância. Falando nisso, agora, depois de 4 etapas, vem a revisão. A revisão você utiliza os mapas mentais, os post-its e os flashcards para você revisar. Então, uma vez na semana, você vai revisando os assuntos que são dados através disso. Em vez de você ficar vendo videoaula, lendo resumo, explicando slide e tal, você vai vendo os flashcards, você vai vendo os post-its, você vai vendo o seu mapa mental, que isso vai ajudando você a fixar o assunto. Fora que você está tendo contato todo dia com o material que está na sua parede. Gente, essa foi a forma que eu achei assim, mais fácil pra mim. Claro que cada pessoa tem uma forma de absorver o assunto, mas essa é a minha forma e talvez vocês se identifiquem e consigam entender o assunto da melhor forma. Porque as aulas online são realmente muito complicadas para o nosso entendimento, ainda mais pra quem estuda de manhã, que tá acordando, que não tá tendo aquele ritmo de pegar ônibus, de tomar banho, de tomar café, porque às vezes não dá tempo, você acorda 10 minutos antes, não dá tempo. Então, assim, é uma coisa bem legal essa forma de estudar antes, que eu acho que é uma etapa bem importante estudar antes o conteúdo. É um pouco chatinho, as pessoas não têm muito esse hábito, mas nessa quarentena, que você tá em casa, não tem muita coisa pra fazer, é uma coisa bem legal, é uma coisa que ajuda bastante. Então eu vou aqui fazendo um breve resumo do quais são as etapas para vocês gravarem bem. Etapa 1, ver slide, dar uma olhada no slide, ler textos em diferentes sites, ver videoaula e fazer anotações. Estudo 2, que é durante a aula, ver a videoaula da professora, fazer as anotações no computador. Se você não tiver computador, você faz na mão mesmo, não tem nenhum problema. Isso é em relação à rapidez. E tirar suas dúvidas com o decorrer dos seus estudos. Depois, a etapa 3, que é a depois da aula que você teve, é fazer o resumo com a ajuda de slide, textos e videoaulas, explicar o resumo, anotar as dúvidas depois que você explicou o resumo e explicar o slide com as imagens. E depois disso, fazer exercício. A etapa 4 é fazer um mapa mental, fazer post-it e fazer flashcards. E depois disso vem a revisão, que você deve revisar com muita frequência, que é você olhando os post-its, o mapa mental e também os flashcards. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida pode me chamar no Instagram, que eu posso ajudar vocês no que eu puder. E até o próximo vídeo. Beijo!